misturam mudas produzidas no viveiro, com mudas colocadas no campo, com árvore, né? Então, o que a gente quer é o produto no final, é a espécie desenvolvida, né? Não adianta você soltar sei lá quantas aves na natureza, né? É uma cena que no Jornal Nacional fica lindíssima, né? A gaiola abrindo, a ave saindo. O que essa ave vai fazer? Onde que ela vai comer? Onde que ela vai estabelecer território? Ela vai sobreviver? Tem alguém monitorando? Tem alguém colocando anilhas nessas aves e seguindo o estabelecimento delas na natureza? Elas estão conseguindo se estabelecer e deixar prole? Ou elas estão liberadas, né? E a gente filma elas voando e está lindo, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E agora vamos para nosso perfil de solo lá. Isso aqui é uma coisa que todo mundo devia conhecer nesse país. Não só estudantes de agronomia, biologia, ecologia. Isso aqui é um patrimônio brasileiro. A gente tem a sorte de ter construído uma nação em cima disso aqui que eu estou mostrando para vocês. E eu falo que todo mundo devia conhecer com certa humildade, porque eu, professor disso aqui, né, professor de ecologia, de ciências ambientais, em tese eu deveria conhecer isso aí há 20 anos, eu deveria ter ouvido falar disso na universidade. Eu conheço isso aqui há uns 3 ou 4 anos. Né? Então eu falo que todo mundo tinha que conhecer, não de uma posição arrogante, mas uma posição algo humilde. Bom, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo 2 porções de solos amazônicos. E o patrimônio de que eu estou falando não é a floresta amazônica, ainda que seja um patrimônio brasileiro, que a gente tem que preservar, blá, 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 mas não estou falando dela. 2 solos amazônicos. Na direita você tem um solo amarelo, enfim, podzólico, é normal, né? Um solo que ocorre em grandes porções da bacia amazônica, um potencial químico de fertilidade muito baixo. Se você se meter a plantar qualquer espécie agrícola no solo da direita, desculpem, de vocês, a produção vai ser muito pequena. E na esquerda vocês estão vendo um solo de altíssima fertilidade, né, escuro, com matéria orgânica. Você pode colocar a espécie agrícola que você quiser, ou nativa, e o desenvolvimento dela aí é maravilhoso. Diferenças de fósforo que chegam a ser de 300 vezes mais para o solo da esquerda do que o solo para a direita. Bom, e daí? Um solo aí de alguma beira de rio que acumulou matéria orgânica, é mais fértil, e qual é o patrimônio? Não, o solo da esquerda é um solo construído, solo feito por seres humanos. Isso aqui não é exatamente uma história de restauração, porque não foi feito numa área degradada, isso aqui não foi feito para consertar nenhum dano anterior, mas é, em certa medida, uma restauração, na medida em que é uma melhoria ambiental. E vocês devem estar ainda se perguntando por que o fascínio todo? Os caras jogaram um monte de matéria orgânica no solo da esquerda, ele ficou mais fértil. E daí? Não, não é tão simples assim. Você joga matéria orgânica na sua horta, seja aqui em Salvador ou seja em Belém do Pará, e 2 ou 3 meses depois a matéria orgânica virou gás carbônico e foi embora. Você precisa colocar mais. E assim você fica colocando durante a vida toda. Matéria orgânica, micro-organismos respiram aquilo vai embora na forma de gás carbônico, o solo volta a estar do jeito que ele estava antes de você ter adicionado matéria orgânica. Os povos da floresta, os indígenas, os nativos, enfim, fizeram isso há milhares de anos. Essas manchas que a gente chama de terras pretas de índio estão aí até hoje. A floresta reocupou, né, esses lugares. Se você voa por cima deles, você não vai reconhecer nenhuma diferença. Esses 2 perfis que vocês estão vendo estão a dezenas de metros um do outro. E essas manchas ocorrem por toda a bacia amazônica. Esse pessoal colocou essa matéria orgânica lá, em alguns casos, há 1.500, 2.000 anos, e esses solos permanecem férteis. Deixaram de ser os podzólicos álicos, né, cheios de alumínio, com pH baixíssimo, solos muito ácidos, para serem solos que são
que todo mundo briga por eles. Se você for no mercado de ver o peso, ninguém vai te contar isso num primeiro momento, mas todas as frutas, os vegetais que você vê lá, são de terras pretas de índio. Ao longo, enfim, dos rios, as pessoas produzem, descem o rio, vão vender em Belém, depois voltam para casa. Qual é o segredo de fazer um solo mudar o seu potencial de fertilidade de maneira ou definitiva ou semidefinitiva, enfim, por milhares de anos? E veja que a gente está diante de uma coisa mais séria do que pegar um solo de baixo potencial agrícola e deixá-lo com alto potencial agrícola. A gente está diante de uma solução agronômica de pegar carbono do lixo doméstico, de sobras de madeira, de outros resíduos, sequestrar esse carbono no solo e conseguir produzir alimentos sem o impacto todo de insumos, agricultura química que a gente é obrigado a ingerir. Sequestrar carbono, ter produtos orgânicos mais limpos, conseguir maior produção de área, liberando mais área para conservação. Que maravilha, Efraim. Então vamos fazer isso. Como é que faz para fazer terra preta de índio? A Embrapa está tentando descobrir. A gente sabe que nesse momento nem os químicos sabem, isso não é o Efraim que não sabe, o pessoal que trabalha com química de solos não sabe também. A gente sabe que envolve queima em baixa temperatura, então o segredo aí dessa matéria orgânica escura é a adição de carvão, e para você ver como os caras estavam perdidos, quando eu estudei agronomia, a recomendação era nunca jogue carvão no solo, há 25 anos. Né? Agora, olha, talvez o carvão seja a grande salvação da colheita agronômica e do clima e de tudo mais. Junto nesses solos tem restos de cerâmica, né? Muitos desses povos faziam cerâmica, ou seja, queimavam argila para fazer potes, para fazer, enfim, coisas que eles usavam no seu cotidiano, e os restos disso quebrados, essa argila queimada, ficava no meio desse solo. Talvez seja parte da solução. Agora, o que a gente sabe é que a gente está diante de alguma coisa química muito diferente do que a gente experimentou até agora. Porque não existe, num ambiente úmido e de altíssima temperatura como a Amazônia, a possibilidade de você colocar matéria orgânica num solo e, não digo 1000 anos, mas 1 ano depois ela ainda está lá. Veja como a noção de restauração muda. Né? As pessoas que fizeram isso aqui, não sei o que se passava na cabeça delas, porque faz milhares de anos. Mas certamente elas não estavam preocupadas em sequestrar carbono. Né? Certamente não estavam preocupadas também em consertar nenhum dano ambiental anterior. Estavam vivendo, estavam queimando seus resíduos orgânicos lá. Talvez elas estavam mais interessadas na fumaça para afugentar insetos, criar uma condição mais ou menos habitável ali, do que qualquer outra coisa. Os restos de cerâmica que saem dessas terras pretas de índio, não é o que os arqueologistas passam lá, dias e dias, encontram um caquinho lá e vão felizes para casa, porque aquele caquinho vai dar para reconstituir a tradição, sei lá, das quantas e tal. É cerâmica para tirar de caminhão desses lugares. Num dia de escavação, tira-se toneladas e toneladas de cerâmica. Talvez seja esse o segredo. Uma outra coisa que eu evitei, só para terminar, né, escrever um livro-texto é uma desgraça, porque você precisa dar um chão firme para os seus estudantes, mas você não quer dar um chão tão firme a ponto de fazê-los abdicar da coisa que é mais importante no aprendizado, que é a dúvida. Né? Então, em várias situações como essa, eu balancei, joguei minhas mãos para o alto e falei, não se sabe, né? Descubra você, enfim, está aí o mistério, estou te dando o mistério, a solução vocês tragam. Né? É um livro-texto e tem, em alguns terrenos a gente pode oferecer certezas, em outros a gente ofereceu dúvidas. E o cafezinho começa quando?
Então, a primeira questão é que muitos dos exemplos que você trouxe são exemplos de conhecimento tradicional e não de conhecimento científico. O que é que você considera que isso nos mostra sobre as fronteiras que a gente costuma estabelecer entre o conhecimento científico, acadêmico e o conhecimento tradicional, né? É uma coincidência, não tinha pensado nisso, obrigado por me mostrar. Mas, de fato, é mais conhecimento tradicional mesmo, né? Bom, eu busquei todas essas fontes, né? Busquei o científico também, mas o científico é um pouco mais fácil de conseguir com esse desespero que tem por publicação de papers hoje, né? E com os bancos de dados informatizados, você tem acesso a ele um pouco mais fácil, né? Na área técnica de restauração, esses exemplos são menos divulgados, mas eles trazem uma coisa importante, que é lidar com seres humanos. Primeiro, porque é uma história acerca de seres humanos, e segundo, lidando com seres humanos aqui nessa sala, é muito mais positivo a gente contar histórias de restauração do que contar conceitos, né? A minha função, acho que de eu vir aqui até Salvador, é inspirar pessoas a restaurar. E aí, inspiradas, elas têm agora, vão lá ler o livro, elas vão ter os conceitos, tudo organizadinho lá, né? Questões? Pedro? Tem. Queria agradecer muito a sua palestra. Estava falando que era uma pena que tem pouca gente, mas como está gravado, as pessoas vão poder depois assistir, depois se souberem como foi interessante. Em um certo momento, eu queria puxar a conversa para um outro foco. Em um certo momento, você estava falando sobre os significados possíveis do termo restauração, ou termos associados, e que, na verdade, isso em certas situações pode não ser muito importante. Eu queria saber a sua opinião sobre o seguinte aspecto. Na própria legislação, é atribuído ao Estado, muitas vezes, atividades que são nomeadas, como restaurar, recuperar e assim por diante. E muitas vezes essa terminologia ela não é clara, né? Está na legislação, poucas vezes você tem definido o que significa restaurar, ou recuperar, ou alguma coisa ao ambiente, reabilitar. E na prática do cotidiano da gestão dos recursos naturais pelos técnicos ambientais, por exemplo, isso gera um problema sério, que é eles conseguirem se sentir seguros legalmente para poder tomar uma certa atitude, dar um certo parecer para uma certa solicitação, por exemplo, de supressão de vegetação ou de restauração ecológica, porque, eventualmente, a polissemia do termo, a falta de definição do termo na legislação, pode trazer uma insegurança legal para o técnico. Como vários dos exemplos que você trouxe para cá, eles se refletem em uma escala pequena, né, que você disse que não dá para ver na imagem de satélite, e os problemas atuais de restauração me parece que são problemas que a gente gostaria de ver na imagem de satélite, e eles passam por essas decisões cotidianas de cada um dos técnicos que avaliam cada um dos empreendimentos, tem que dar um parecer. Como que repensar a legislação e a aproximação dos conceitos científicos, dos conceitos mais técnicos da norma legal, pode, de algum modo, trazer uma segurança jurídica maior para os técnicos ou para esse sistema do Estado que tem a obrigação de fazer com que as futuras gerações consigam, né, se deparar com um ambiente equilibrado, assim por diante. Nesse sentido, não seria importante trazer a discussão científica de conceituação mais próxima da legal, de modo a conseguir fazer com que, na escala mais geral, né, em escalas mais amplas de paisagem, e que vão gerar retornos de fato perceptíveis pela sociedade, isso possa ser realizado do ponto de vista de quem está fazendo no cotidiano, né? Sim. Como que você enxerga essa situação? Olha, Pedro, eu não tinha pensado nisso, mas eu imaginei que em algum momento alguém ia me mostrar a importância da terminologia, você fez isso agora. Então, exatamente por desconfiar que a terminologia pudesse ser importante, você me fez pensar numa coisa que engraçada, né? Em 12 anos, pensando em restauração, eu não pensei. Que dar um chão firme para a terminologia pode ser importante por causa da legislação, por causa do agente ambiental, e é engraçado, eu já fui um desses agentes ambientais, né? Trabalhando com restauração, etc. Exatamente por desconfiar que alguém ia me mostrar a importância disso, que eu coloquei lá o que é a definição clássica, né? A definição clássica fala em restauração
como um ideal de retorno ou ao entorno ou no tempo. Então, você tem uma área que está degradada e você vai colocá-la na mesma condição do que está ao redor dela, ou voltar a uma condição anterior. Isso é um troço meio problemático, porque o tempo não volta e você não sabe como é que estaria essa área ao longo do tempo. O entorno também pode estar degradado, tem seus problemas, mas restauração é assumida como um ideal platoniano, né? De retorno ao entorno ou retorno a uma condição passada. E aí você tem termos parciais, né? A recuperação, por exemplo, fala nessa ideia de uma melhoria geral. E talvez o termo recuperação seja mais adaptado para título do livro, até, só que não existe uma ecologia da recuperação, né? Existe a ecologia da restauração. A recuperação, né, como essa ideia parcial, e tem a reabilitação, que seria mais parcial ainda. Aí, quando você está pensando em um problema físico de contaminação, um problema de erosão, né, mas aí sem comunidade biológica na história, aí a gente está falando de geologia, de engenharia civil, alguma coisa nessa direção. Então, essa definição existe. E agora também, pensando um pouquinho mais em relação à tua pergunta, eu talvez possa discordar dela. Porque se a definição existe e se a situação está aí do jeito que está, é prova de que não foi falta de uma definição. A nossa situação não se deve à falta de uma definição concreta, né? Mas, assim, para o registro da posteridade, que é o que está, né, lá escrito no livro, eu fui um pouco menos anárquico do que eu fui aqui hoje. Até porque, por escrito, né, para você ser anárquico por escrito, você tem que ter uma coragem que talvez eu não tenha tido. Então, fui um pouco mais convencional lá. Eu dei essa... Enfim, passei esse recado, que é a compreensão atual de restauração, né? Restauração como ideal lá, perfeito. Recuperação um pouquinho menos e reabilitação menos ainda. Efraim, obrigada pela sua apresentação. Foi ótimo acabar o nosso dia ouvindo histórias tão interessantes que nos motivam. Eu imagino que para passar 12 anos, né, escrevendo esse livro, você deve, como você mostrou aí, ter mergulhado em uma série de estudos de caso, de ter visto todas as coisas, ter pesquisado amplamente, né? E eu até senti um pouco de falta de algumas dessas histórias do Brasil, né? Fiquei, será que ele vai contar algumas dessas histórias do nosso interior do Brasil e tal? Você, tendo se deparado com todas as histórias, você se considera hoje uma pessoa otimista? Você acha que, do que você viu, né, ao longo dessas suas pesquisas, a gente tem aí um futuro que seja um futuro em termos de pensar nessa recuperação dessas nossas áreas degradadas, né? É um futuro esperançoso? O que você acha disso? Então, outro pedido de desculpas aqui. Realmente, eu podia ter... Tem um monte de história brasileira. É que eu fui naquelas que mais me fascinam, né? Essa história do Níger, por exemplo, eu acho ela incrível. Mas, de fato, você tem... É que talvez as histórias brasileiras... Tem algumas, por exemplo, mais empresariais, né? Então, contar, por exemplo, a história da Companhia Elétrica de São Paulo. É uma história bonita, até profissionais que num momento em que não se acreditava que seria possível fazer restauração de floresta tropical, esses caras colocaram o emprego deles em risco para tentar as coisas e fazer acontecer. Mas são histórias mais empresariais, por isso que talvez eu preferi trazer essas que têm seres humanos, né, ali mais na frente, atuando e tal. Mas você tem razão, o componente brasileiro faltou. Eu sou um otimista, não sei se incorrigível, ou não sei se eu sou um otimista por ter ficado tanto tempo, como você disse, me familiarizando com gente que restaura ecossistemas. E o que também o pessoal da Web e TV da UFBA me perguntou era se fizeram a mesma pergunta que você, se eu estou otimista, se eu estou pessimista. Não existia um mercado de restauração para as pessoas trabalharem quando eu me formei.
né, há 25, 30 anos, enfim, eu ter feito essa opção de trabalhar com restauração, meus pais ouviram essa opção meio como se eu tivesse falado, eu vou viver num mosteiro budista, né? Eu vou entrar para a marinha mercante, alguma coisa do tipo. Porque, de fato, não existia um mercado para isso, né? E hoje eu tenho alunos que vêm a mim querendo passar um tempo para se preparar para este mercado. Hoje existem empresas de consultoria lidando com isso. Tem problemas nesse meio? Tem um monte de problemas. Tem um monte de gente querendo fazer uma maquiagem, dar uma esverdeada, uma pintada de verde em algum processo industrial danoso e continuar fazendo as coisas como continuam, como sempre fizeram. Tem isso, né? Agora, bem ou mal, tem um grupo de pessoas fazendo coisas como que vocês viram aqui, fora do Brasil e dentro dele também, e se orgulhando muito de fazer isso, né? E a escala disso, ainda que não tenha atingido a escala que eu gostaria, né, que você olha de cima e vê, mas entremeado no tecido social, diluído no tecido social, você tem pessoas pensando nessas coisas, em qualidade de água do rio, em restauração de recife de coral. Essa semana, por exemplo, a Federal do Paraná tinha lá um grupo, numa barcaça no meio do mar, jogando recifes artificiais em determinado lugar lá para criar proteção para peixes, estabelecerem toda uma cadeia trófica a partir deles, etc. O Brasil não fazia isso há 20 anos e está fazendo agora, outros países estão fazendo também. Então, a gente está desenvolvendo uma técnica, a gente está divulgando a ideia de que é possível reconstruir ecossistemas. A gente só tem que tomar cuidado com esse otimismo para ele não ser exagerado a ponto das pessoas partirem para o outro extremo de falar podemos destruir porque a gente sabe como reconstruir, o que seria uma mentira, né? A gente sabe como melhorar, mas a gente ainda não sabe exatamente como deixar do jeito que estava antes, né? A gente ainda está diante de uma Capela Sistina e estamos ainda à espera, né, não foi o Leonardo da Vinci. Quem é que pintou a Capela Sistina? Michelangelo, obrigado. A gente ainda está à espera de um Michelangelo que consiga refazer, consiga fazer uma coisa parecida com a Capela Sistina. Por enquanto a gente consegue, né, a cor ficou um pouquinho pálida, a gente consegue ir lá e retocar, etc., mas refazer do zero a gente não consegue ainda não. De novo? Não tem um microfone lá. Não, é ele. Pegar carona aqui na Bland, é uma coisa que a gente tem interagido muito com órgãos ambientais aqui na UFBA, em função do mestrado profissional, em função de um projeto que o Charbo coordena, que é o Pronex. Eu acho que tem uma coisa no que ela levantou, que é uma coisa que tem nos preocupado, e a mim tem preocupado um tanto no diálogo com os órgãos ambientais, que é o seguinte: o tempo inteiro você tem um certo setor governamental, que é o setor que, de algum modo, veicula a ideia da restauração como uma tentativa de tentar resolver problemas, mas que é o mesmo setor que, no outro lado da moeda, consente a supressão vegetal. E aí tem um aspecto do que vocês estavam dialogando agora, você e o Bland, que é a veiculação da ideia de que a restauração é uma coisa importante, é possível, está sendo feita, está se gastando muito dinheiro sobre ela. Ela acaba trazendo uma certa perspectiva de função do Estado, né, uma função positiva de resgatar alguma coisa que foi perdida, e que talvez acaba trazendo uma certa imagem de que aquela outra parte, que é a face da moeda, que é a mais relevante, que é aquela que a gente consegue ver nos mapas, né, nas fotografias aéreas, que é da supressão, que acontece numa escala muito ampla e muito mais intensa, não é isso? Essa é visível. Então, a minha dúvida é a seguinte: esse otimismo de que estamos conseguindo fazer coisas em microescala, ele, de fato, é um otimismo realista, porque, do outro lado, na grande escala, o estrago está sendo muito maior. Então, talvez o discurso da restauração ele não pode ser, se muito enfatizado, um discurso perigoso, no sentido de se veicular a ideia de que é possível. Não tem problema, porque a gente vai conseguir depois restaurar, mas a gente já sabe que não dá para restaurar, você não consegue chegar naquilo,
é muito caro, demora muito tempo e, na maioria dos casos, não funciona, né? Então, como lidar com o problema da restauração, ou com o tema da restauração, de modo a não colocar azeitona na empada negativa, né? De dizer, de algum modo, sinalizar com a perspectiva de que nós estamos cientificamente dando uma certa possibilidade de certas coisas acontecerem, que é a supressão, em função do fato de que nós temos já alguma capacidade de restaurar, vários exemplos acontecendo, mas do ponto de vista de escala, realmente o problema está sendo cada vez pior, né? É necessário ter uma preocupação política quando se trata do tema científico da restauração e como que a gente deve, inclusive, é um livro que é um livro didático, né? Você tem uma experiência grande em tratar disso com os estudantes. Como você acha que deve ser esse nosso tratamento para formar não só o ecólogo da restauração, mas também um cidadão que perceba que a restauração é o outro lado da moeda da supressão de vegetação? Acho que é uma coisa importante, né? Então, como eu disse, isso está estampado logo de cara, e eu estampei logo de cara no livro por conta de uma história interessante. Esse livro, assim como o meu primeiro livro, eles foram autoeditados, e eu acabei até criando uma editora que editou outros títulos aí, né? E quando eu fui contar para a ONG, que me deu recurso para imprimir o Biologia da Conservação, que é Conservation Food and Health, que eu estava escrevendo um livro sobre restauração, essa é uma ONG cuidada por um pesquisador do INPA. Qual é o nome dele? Pô, você me ajudou na outra, me ajuda nesta. Esqueci de novo e o nome dele não está no livro. Bom, enfim, a família desse grande pesquisador do INPA, que é norte-americano, foi a ONG... Oi? Não é o Magnusson, não. A família dele foi que cuida dessa ONG, que deu recursos para a gente publicar a Biologia da Conservação. E aí eu fui para essa pessoa feliz da vida. Falei, olha, né, eu estou agora investindo meu tempo em escrever um livro sobre restauração. Eu esperava, ele falou, nossa, que legal, né? Aquela sementinha lá do Biologia da Restauração se multiplicou, agora ele não ficou satisfeito. Ele falou, não, o recado dele foi um pouco esse que você está dizendo. Se a gente começar a falar muito em restauração, a gente vai abrir as portas da degradação, né, mostrando para essas pessoas que uma restauração seria possível, né? Eu acho que ambos os recados têm o seu lugar, né? Eu entendo que essa pessoa tenha essa preocupação com a restauração, sendo um profissional que trabalha na Amazônia, né, onde a conservação é a ênfase, tem que ser a primeira ênfase, né? E restauração, espero que eles nunca tenham que pensar em restauração e que eles evitem, né, que a coisa aconteça e que ela seja necessária. No entanto, para quem mora de Salvador para baixo, não falaria, nem seguiria essa distinção de Nordeste e Sudeste, que é meio besta, né? A gente está aqui num lugar que eu não sei se é Nordeste, geograficamente é Nordeste, mas, enfim, acho que é meio que as duas coisas. Vamos dizer, de Salvador para baixo, você vai fazer o quê?